Olá, irmãos, graças e paz de Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as maravilhas, um pouquinho só das maravilhas da lei de Deus. A Torá, são 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. A Torá, que significa instrução, ela já mostrava a vinda de Cristo. Hoje nós podemos entender isso pelos profetas, pelos próprios ensinos de Jesus, por todo o Novo Testamento, que trouxe mais luz àquilo que a lei dizia. Irmãos, sem delongas, eu quero falar para você dentro do que está na minha mente. Hoje eu não vou ler texto, mas você pode conferir nas escrituras. Os pilares da lei, irmãos, eram os 10 mandamentos e as solenidades, as festas, que envolviam os sacrifícios que acontecia no templo, que a princípio foi o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Irmãos, e esses sacrifícios, eles eram uma figura do que Jesus faria na sua primeira vinda e também do que ele fará quando retornar. Você pode ver que as solenidades se iniciavam pela Páscoa. O Cordeiro, um dia, né, agora já trazendo as realidades espirituais. Olha só que legal, a primeira festa era a Páscoa. E a obra, a aliança do Filho de Deus feita na cruz do Calvário começaria exatamente como um Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo por nós. A segunda solenidade, a segunda festa, era dos pães sem fermento. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios que nós, a igreja, nós somos um pão sem fermento. Jesus deixou discípulos que não estavam envolvidos com a doutrina do mundo, não estavam envolvidos com o pecado do mundo, e assim nós devemos ser para Cristo, uma massa sem fermento. A terceira festa, irmãos, era das primícias. E nessa festa das primícias, um feixe, né, as 12 tribos de Israel entregavam um feixe ao sacerdote, e esse feixe era movido e eles eram aceitos na presença de Deus por causa desse feixe. O apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo, ele é as primícias. Ele é esse feixe que foi entregue no nosso lugar. E por causa dele, nós somos aceitos. Então a igreja que recebeu a virtude do sangue do Cordeiro na cruz, ela se tornou uma massa sem fermento. E ela passou a entender que ela não é aceita por ela mesma. Eu e você não somos salvos por nós mesmos, mas pela obra de Jesus na cruz. A quarta festa, Pentecostes. Essa igreja, que recebeu a virtude do sangue do Cordeiro, teve seus pecados perdoados, se tornou uma massa sem fermento e entendeu que é aceita por causa da obra dele na cruz do Calvário, recebeu o Espírito Santo. Eu e você, nós recebemos o poder do Espírito Santo para quê? Para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho. Quinta festa, trombetas. Então, trombetas têm um sentido espiritual profundo nas Sagradas Escrituras de anunciar. Anunciar que o Cordeiro foi imolado e agora, né, nossos pecados foram perdoados. Mas para isso, nós devemos crer. Nós devemos confessar Jesus com a nossa boca e crer no coração. Quinta festa, trombetas. A sexta festa é o dia da expiação. Nessa festa, que era o dia mais importante do ano no calendário judaico, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Olha só, Jesus Cristo orientou seus discípulos a permanecer em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder, e depois de passar essa orientação, ele subiu e entrou no verdadeiro Santo dos Santos, no original, aquele que foi feito por Moisés, que ele viu uma figura no monte, irmãos. Era uma cópia, era uma representação dos santos, do verdadeiro Santo dos Santos, o trono de Deus, o trono do Pai, aonde Jesus Cristo entrou para nos representar como um sacerdote eterno, que não será substituído por outro. Deus diz que ele é o eterno sacerdote. Olha só como a lei era uma figura do que ia acontecer. Então ela é uma figura também da volta de Jesus. Sim, você pode pensar que essas coisas já se cumpriram todas. Até aqui se cumpriu. Jesus entrou na presença do Pai. Estevão, quando ele foi martirizado por pregar o evangelho, ele estava sendo apedrejado. Ao invés de murmurar, ao invés de, né, blasfemar, ao invés de perder as esperanças, ele olha para o céu e fala: eis que eu vejo o Filho do Homem sentado à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus ele entrou no Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, irmãos, o sacerdote lá na festa do dia da expiação, após entrar no Santo dos Santos e borrifar o sangue na tampa da arca, ele saía.
E essa saída é um símbolo da volta de Jesus. Depois, irmãos, nos profetas, nos salmos e nos profetas, nós vamos ter luz dos eventos escatológicos que vão acontecer antes de Jesus voltar. Mas ali nós já vemos na lei mostrando a primeira vinda de Jesus numa figura e também a segunda. A sétima festa era a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, saía do Santo dos Santos na festa do dia da expiação, 5 dias depois, ele se encontrava com o povo que já tinha construído cabanas, né, para eles ficarem 7 dias ali, morando em cabanas, tabernaculando. Isso é um símbolo da igreja, morando com Cristo para sempre. Então a lei ela já mostrava a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nós enxergamos isso hoje, analisando tudo que o Senhor viveu relatado nos evangelhos, os ensinos dos apóstolos. E quando nós pegamos os profetas, que trouxeram mais entendimento para a lei, nós vamos ver profecias do Messias. E nós vamos ver também os salmos messiânicos, mostrando que entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, aparecerá antes o homem do pecado. Porque Deus realiza o seu plano de salvação. Porém, o inimigo, o acusador, o tentador, ele vai orquestrando no meio disso os seus planos. Então, antes do Senhor voltar a segunda vez, Satanás vai agir nessa terra a ponto, ele já está agindo. Isso vai culminar a ponto dele levantar um homem que vai atrair para si adoração. Um homem que vai blasfemar de todo Deus, mas por trás, quem vai estar dando força e poder para esse homem é o próprio diabo. Então, a Bíblia inteira ela mostra, sim, a volta de Jesus Cristo. Você pode pegar no profeta Daniel, nos Salmos, né? Tem o Salmo 2, Salmo 110. Já falei desses assuntos aqui no canal. E nós vamos ver Jesus Cristo, sim, voltando para reinar nessa terra. Todo olho verá. Mas antes disso, aparecerá o anticristo. Nas festas, ele não fica claro ali. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, depois ele sai. É uma figura de Cristo entrando nos céus e saindo. Mas pegando os profetas, a Bíblia ela se completa. Né? Os profetas eles vão jogar luz na lei, eles vão dar um maior entendimento. Nos profetas e nos salmos, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ver esses detalhes, nós vamos poder ver esses detalhes, que antes que o Senhor Jesus volte para morar com a sua igreja, antes, né, o mundo passará por essa prova da vinda do anticristo, né, do seu surgimento, e aí depois, o Senhor Jesus Cristo volta, toma o reino da besta e passa a reinar. E o reino não passará a outro povo. Lá no profeta Daniel isso é muito claro, que o reino será dado aos santos do Altíssimo e não passará a outro povo. Quando é que você acha que os santos do Altíssimo reinarão nessa terra, sem que seja passado a outro povo, a não ser no reino de Cristo? É ali que será o galardão dos santos, o tempo, né, do Senhor exaltar aqueles que são fiéis. Amém? Então eu quero deixar para você essa ideia, quero deixar para você essa verdade da palavra de Deus. É tempo de anunciarmos o certo, é tempo de nos preparar, né, para grandes coisas que o Senhor tem nos chamado. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha para ajudar a divulgar esse conteúdo e que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.